Olá, hoje 1º de dezembro e eu quero trazer aqui uma reflexão de coisas que eu tenho vivido, aprendido, energias que eu tenho me conectado. Um ano novo aí, né? Bate a porta, 2026. Segundo a numerologia, 2 mais 2 mais 6 dá 10. E para numerologia é considerado 1, então é um ano de recomeço, 2025, número 9, final de ciclo. Eu acredito muito na numerologia, porque tudo no mundo é arquétipo, tudo é energia. E a gente tem que parar de olhar essas coisas, o espiritual, né? Como uma coisa mística. Isso não é místico, mas não é essa reflexão que eu venho trazer. O que eu venho trazer é 2026 como o ano 1, um ano de recomeço. Quantos anos da sua vida você entra e sai ano e repetindo os mesmos ciclos, tendo os mesmos resultados, sentindo as mesmas dores, se alinhando com as mesmas coisas que você não gosta, continuando, deixando na sua vida as coisas que te fazem mal. Porque assim, tudo na nossa vida é escolha, né? E tudo é responsabilidade nossa. Ah, mas o fulano me fez tal coisa, minha vida tá assim por causa de fulano. Não, as pessoas na nossa vida, elas são espelhos. Elas nos mostram aquilo que a gente precisa trabalhar na gente. Se o meu resultado não tá bom, é responsabilidade minha. Se eu deixei fulano interferir na minha vida de alguma forma, isso é responsabilidade minha. E tem gente que não gosta de ouvir isso. Mas, gente, vamos crescer. Adultos pagam preços, adultos se responsabilizam pela própria vida. Eu já fui muito infantilizada, já fui muito vitimista. Isso não me levou a nada. Tá? É tempo de crescer principalmente internamente. Então, 2026, eu quero um ano diferente, esse vai ser o meu ano. Quantos anos eu na virada do ano, eu dizia, agora finalmente vai ser o meu ano. E acabava o ano, eu na mesma, quando eu tinha progresso, mas era muito pouco da meta interna que eu tinha para mim, porque eu não entendia que para eu ter um resultado diferente, eu precisava ser uma pessoa diferente, que age diferente, que pensa diferente. Não tem como eu pensar X, ser X e ter resultado Y. Faz sentido, né? Então, a minha reflexão aqui é que não adianta você pular 7 ondas, comer uva, lentilha, usar amarelo, usar vermelho. Se internamente você é a mesma pessoa, você tem que se dar a oportunidade de crescer. Na própria palavra de Deus fala que o ouro, para ele se purificar, ele tem que passar pelo fogo, para a gente crescer quanto pessoa. E isso não estou falando de profissão, não estou falando de nada externo, é internamente. A gente só cresce quanto pessoa quando a gente se permite passar pelo fogo. E o que é passar pelo fogo? É a gente ter a coragem de olhar para a gente e ver aonde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa crescer, olhar para aquilo que está machucando a gente e trabalhar nisso. Jesus falou, quando ele falava... Quando alguém tocava nele e um milagre acontecia, ele falava, o seu milagre te salvou, porque o milagre ele não vem pra gente, ele acontece através da gente. A gente só cresce quanto pessoa quando a gente se permite passar pelo fogo. E o que é passar pelo fogo? É a gente ter a coragem de olhar pra gente e ver aonde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa crescer, olhar para aquilo que está machucando a gente e trabalhar nisso.
Jesus falou, quando ele falava, quando alguém tocava nele e o milagre acontecia, ele falava, o seu milagre te salvou, porque o milagre ele não vem pra gente, ele acontece através da gente. Falando de milagre, porque você é seu próprio milagre, então você mudar todo um resultado da sua vida, você mudar quem você é você se transformar no seu milagre, você se transformar naquela pessoa que tem aquela vida que você sonha, mas a gente só consegue isso quando a gente muda. E no processo a gente ter paciência com a gente, porque mudança também não é da noite para o dia, é aos poucos. Mas se você anda 1% em prol de você, no seu benefício, você já está no avanço. Hoje, 1º de dezembro, qual é 1% que eu posso fazer por mim hoje, que vai permitir que o meu ano, que começa, ano 1, 2026, algumas coisas já vão ser diferentes. E é assim, as coisas, elas acontecem do micro para o macro. Uma semente de uma árvore que dá bastante frutos, ela começa numa sementezinha, no escuro. E tem todo um processo até ela se transformar naquela árvore. E ela só vai dar bons frutos se a raiz dela for forte. Seja para você a sua raiz forte. Isso a gente consegue quando a gente se permite a olhar para a gente e transmutar na gente aquilo que a gente precisa ser transmutado. Deus já nos deu todas as ferramentas. A gente falhar com a gente é a gente estar dizendo que Deus falhou. E Deus, ele é perfeito, mas ele é justo. Então, faça por você aquilo que você tem certeza que você merece. Mas a gente também só tem noção de merecimento quando a gente trabalha esse nosso interno. Enquanto a gente não trabalha o nosso interno, é de dentro para fora, enquanto a gente não trabalha no nosso espírito, a gente sempre vai achar que alguém nos deve alguma coisa e mesmo assim a gente vai sempre ter aquele sentimento de que a gente merece pouco. Pensa nisso, o ano vai começar 2026, 1% hoje, o que eu posso fazer por mim para eu ter a vida que eu mereço, a vida que Deus a vida que Deus quer que eu tenha, a vida que Deus quer que você tenha, porque Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, o que eu posso fazer por 1% hoje, por mim, para mim? Isso não é egoísmo, porque eu não posso ser melhor para o outro se eu não sou primeiramente melhor para mim.